O módulo 2 está tratando da sua competência como líder na administração de conflitos nas organizações. Vamos pensar na quarta e grande questão que a liderança precisa atentar para ser um gestor de mudanças, administrando conflitos, conseguindo assim transformar conflitos em oportunidades. Nessa aula, nós vamos tratar de um kit de competências e habilidades necessárias para você agora como um mediador de conflitos. Não mais como agente de mudanças, não mais educando valores, mas as anteriores como pré-requisitos para que você agora tenha uma caixa de ferramentas, de formas de mediar conflitos. Vamos lá? A quarta aula responderá à seguinte reflexão: quais competências e habilidades o mediador de conflitos precisa para se desenvolver nessa arte de gerenciar conflitos para que eles sejam efetivamente construtivos? A primeira reflexão tem a ver com as suas escolhas: omissão ou mediação. Óbvio que nós estamos falando aqui na sua decisão de mediar conflitos e não fugir das situações de conflitos. Traga à sua memória alguma situação que você tenha vivido em algum lugar, em alguma organização, em algum grupo social, em algum tipo de ambiente onde o conflito, por conta da omissão da liderança, ele acabou desenvolvendo uma situação pior do que estava. Ou então, se esse líder não se omitiu, pense bem, lembre, puxe na sua memória, quais foram os resultados da mediação desse conflito. É importante que você traga à sua memória situações do cotidiano, momentos em que você percebeu que a liderança, por gerenciar o conflito, resolveu a situação, transformou conflitos, em oportunidades de melhorias, ou em momentos que, por conta da omissão, o ambiente de trabalho acabou tendo uma atmosfera pesada, de mau humor, e atrapalhando, assim, toda e qualquer produtividade, dentro da organização. Então, querido líder, o que você vai fazer com a questão de conflitos? Você vai evitar, ignorar ou mediar? Sei que a resposta é efetivamente mediar. Senão você não estaria dedicando o seu tempo para essas reflexões. Então vamos pensar no seguinte: como mediador de conflitos, que competências você precisa ter? Mas é interessante lembrarmos, o que seria essa arte de mediar conflitos? Mediar é facilitar a negociação do conflito entre as partes. Implica realizar as intervenções de forma dialogada, discutindo ideias, informações e possibilidades, visando alcançar um aceitável acordo mútuo. Uma definição bastante clara, e autoexplicativa do que vem a ser mediar. O mediador, portanto, precisa ser uma figura neutra, precisa ser alguém que não tome partido, que não crie juízo de valor, que não faça escolhas de que lado vai ficar e que faça a única e certa escolha: mediar de forma neutra. Então vamos tratar de imaginar você abrindo portas para a construção de ambientes de trabalho com atmosferas saudáveis, onde o conflito é construtivo. Você abrindo portas. A administração de conflitos exige muita habilidade por parte de quem for tratá-los. Quem for abrir a porta precisa se preparar para essa arte. Onde há conflito, é possível pensar em formas de abordá-lo de maneira criativa e construtiva. Como? Para transformar conflitos em oportunidades, você precisa desenvolver algumas ações estratégicas. Vamos ver cada uma delas.
Compreender que conflitos de interesses podem causar desvios éticos. Há que se entender que a falta de mediação pode causar desvios éticos. É natural que isso ocorra se antes você não foi um educador de valores. Podemos também entender que mediar significa enfrentar o problema e não se omitir. Significa enfrentar, não ter medo de viver aquela situação de conflitos. E aí, podemos também pensar que atuar em intervenções pontuais, sempre que preciso, é uma intenção que você não pode esquecer. Lá atrás nós falamos da necessidade de sermos preventivos, mas aqui nós estamos sinalizando que apareceu um conflito, não deixe passar, atue em cada situação pontual que ocorrer. O próximo ponto, garantir acordos mútuos para a convivência nas reuniões de trabalho. Quando você atua nessa mediação, é certo conseguir acordo entre as partes. E mais, instituir ações continuadas de educação de valores. O que nós queremos dizer com isso? O fato de você ser um educador de valores não é algo dentro de um cronograma, e sim dentro do seu cotidiano. O seu dia a dia precisa ser de ações continuadas de educação de valores, de fazer com que as pessoas lembrem sempre daquelas regras morais, daquelas regras de conduta que foram combinadas. E podemos ver também, enxergar os dois lados de uma mesma moeda. Você precisa lembrar sobre isso. Por isso, você é neutro. Agora nós vamos tratar de sistematizar tudo isso em 10 competências. 10 competências para que você lembre a cada dia de questões que não podem faltar na sua maneira de mediar conflitos. Quais seriam essas 10 competências? A primeira competência é lembrar que liderar é influenciar. Então você precisa ser um líder que influencia e não um líder que faz a sua vontade prevalecer. Influenciar é a primeira competência da sua caixa de ferramentas como mediador de conflitos. A segunda competência está na sua arte de comunicação. A gente aprende que na comunicação, ou seja, no sistema de comunicação, você tem o emissor, você tem o receptor. Só que no meio desses dois elementos, você tem ruídos, você tem princípios diferentes, crenças diferentes, você tem sentimentos e a sua comunicação precisa ser assertiva para que você possa conduzir aquele momento com clareza e assim conseguir o resultado necessário. A terceira competência talvez seja a grande questão da administração de conflitos, que é a negociação. Como pensar na sua habilidade de negociar, ou seja, de ajudar as pessoas por meio da negociação, ajudar as pessoas a se ouvirem, ajudar as pessoas a trocarem de lugar umas com as outras. A quarta competência tem a ver com a sua capacidade de analisar, a sua capacidade de análise, de fazer um diagnóstico. Quando a gente pensa nessa palavra, né, quando a gente precisa fazer um diagnóstico, há que se examinar uma série de coisas. Não é assim quando a gente precisa ir ao médico para descobrir algum sintoma ruim. Então, é disso que estamos falando. A sua capacidade de analisar para que você tenha um bom diagnóstico daquela situação. A quinta competência tem a ver com a sua capacidade técnica de planejar. O que seria planejar? É imaginar o porquê algo está sendo feito, o que tem que ser feito, como tem que ser feito, quais são as pessoas envolvidas, qual o tempo necessário para tudo isso acontecer. Planejar não necessariamente é colocar as coisas no papel, mas é mentalmente pensar em cada etapa dessa. Aí você consegue ter mais controle daquela situação a ser administrada. A sexta competência já foi bastante explorada aqui. É a sua capacidade de prevenção, de lembrar
que você precisa enxergar sinais. As coisas precisam ser percebidas por você antes de acontecer. Então, a sua capacidade de prevenir para não ter que sempre remediar. A sétima competência tem a ver com a sua forma de olhar as coisas. Estamos falando de visão sistêmica. O que seria visão sistêmica? É diferente de visão holística, né? Visão holística é a sua capacidade de ver o todo. Visão sistêmica é a sua capacidade de ver o todo e as partes. Essa competência é fundamental para um bom negociador de conflitos, para um bom mediador de conflitos. A nona competência tem a ver com a sua vontade de estudar cada situação. Tem a ver com seu conhecimento. O que você construiu de conhecimentos sobre aquelas pessoas ou sobre como as pessoas se comportam. O que você construiu de conhecimentos sobre ética, sobre valores, sobre a diferença entre ética e moral? Conhecimentos. Você precisa de fundamentos, você precisa de alicerces para conduzir um ambiente de trabalho nas relações intra e interpessoais. A décima competência tem a ver com a sua capacidade de se avaliar em sua postura. O corpo fala, nós sabemos disso. Se o corpo fala, você precisa cuidar para passar uma fisionomia, para passar uma atmosfera, para passar uma postura física e atitudinal que realmente seja coerente ao que você está se propondo a fazer. Porque quem pensa e quem assume o compromisso de mediar conflitos, de negociar entre pessoas, diferentes percepções, de conduzir as pessoas para um objetivo comum, com certeza precisa primeiro de uma autoavaliação nas suas questões tanto físicas, pois o corpo fala, e nas suas próprias atitudes. Precisamos ser coerentes. Essas 10 competências podem realmente servir para você como pequenos lembretes de habilidades que você precisa desenvolver para que cada uma delas esteja presente em momentos do seu trabalho como mediador de conflitos. Então, dando um mergulho um pouquinho maior agora em algumas habilidades, nós vamos pensar que você, como mediador de conflitos, precisa ter habilidades e atitudes, e cada hora, cada momento, a gente vai conseguindo mergulhar, a gente vai conseguindo ver detalhes sutis da sua atividade como mediador de conflitos. Quais seriam essas atitudes? Sensibilidade. Seja sensível às pessoas, reconhecendo suas emoções. Empatia. Há que se pensar que trocar de lugar com o outro facilita bastante a sua intervenção. Escuta ativa. Essa é uma habilidade fundamental. Ouvir com interesse e atenção as falas e percepções. Ser um ouvinte ativo tem a ver com não perder tempo ao longo da audição com juízo de valor. Tem a ver também com não ficar selecionando que pedaço da fala você vai explorar e esquecer do que vem depois. Ser um ouvinte ativo é ouvir até o final. E lembrar que você precisa dar às pessoas a atenção necessária. As pessoas precisam perceber que estão sendo ouvidas por você. Pode parecer óbvio, mas precisamos lembrar que você, como um mediador de conflitos, precisa ter equilíbrio emocional. Precisa ter inteligência emocional. Sem o equilíbrio fundamental, você pode tender a tomar partido. Portanto, serenidade é tudo na sua habilidade de mediar conflitos. Falar claramente, intervenções assertivas, confrontando criativamente as divergências, confrontando criativamente as diferentes formas, né, das pessoas agirem no momento de conflito. Humildade intelectual é tudo. A gente precisa ter cuidado com os preconceitos.
A gente precisa entender que a arrogância, num momento como esse, é totalmente desnecessária. Há que se ter habilidade de pensar-se com humildade diante de qualquer tarefa de mediar. Por mais que você já saiba na sua mente ou na sua concepção qual é a solução, tenha humildade intelectual na hora de agir nesse momento de mediar conflitos. Lá atrás nós falamos um pouquinho de abrir as portas, né? Essa habilidade aqui é fundamental, estimular o posicionamento de cada um. Abrir as portas, ou seja, para que cada um se sinta à vontade em participar, em falar as suas percepções, os seus sentimentos. É nesse momento que você consegue iniciar uma boa negociação, um bom acordo, quando você ensina e aprende que cada um precisa ter o seu espaço para falar. Todos precisam ter voz. E durante a reunião, né, de mediação, durante cada momento ali, é preciso sumarizar. O que significa isso? O mediador precisa sempre pegar algumas situações que já tenham ocorrido, como também precisa recontextualizar as coisas. Muitas vezes os ânimos se exaltam e as pessoas podem perder o foco daquela negociação. Então é uma habilidade fundamental que esse mediador possa reconduzir, possa recontextualizar, possa moderar esse momento de uma forma bastante efetiva. E é fundamental que esse mediador encoraje as pessoas a saírem dali com uma solução. É fundamental encorajar a solução do problema. É importante que as pessoas cheguem num momento, mesmo que elas estejam inseguras, mesmo que elas estejam perdidas, que esse moderador possa trazer as pessoas para a necessidade de saírem dali com um acordo. Então, só para que fique tudo muito claro, vamos lembrar aquilo que você não deve fazer como um mediador de conflitos. Você não deve ter medo do confronto, você não deve desqualificar a opinião do outro, você não deve ouvir somente o que te interessa, ou seja, ser um ouvinte seletivo. Você não deve ficar na defensiva. Com humildade, você deve também se colocar na situação de análise, na situação de reflexão para criar o objetivo comum. Por fim, você não deve mostrar indiferença. Você deve mostrar que para você é muito importante que as coisas sejam resolvidas, que para você é fundamental o sucesso na negociação. Então, a quarta aula nos trouxe dicas sobre quais competências e habilidades o mediador de conflitos precisa desenvolver. A essa altura, você já tem aí muitas dicas, lembretes, muitas coisas que você pode agora parar para pensar se você vai querer usar ou não. Se vai fazer parte do seu kit de competências, habilidades e atitudes como líder na gestão de conflitos na sua organização. Então, aguarde o nosso próximo encontro, onde iniciaremos o módulo 3. Agora, te dando elementos mais técnicos e ferramentas para você lidar com a sua mediação de conflitos, ou seja, com a sua capacidade de transformar conflitos em oportunidades. Até o próximo encontro!